Em relação à divindade de Cristo, nós vamos observar, né, que há uma compreensão, como está aqui na página 27, um ponto de consenso entre quase todas as denominações cristãs, apesar de divergências teológicas em outras questões, é o comum acordo a respeito da divindade de Jesus Cristo. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, que tem algumas exceções, como é o caso das Testemunhas de Jeová e dos mormons, mas a vasta maioria das igrejas cristãs aceitam e tem aceitado por longos séculos a doutrina de que Jesus de Nazaré foi e é a encarnação humana do Deus que criou o universo. Dessas igrejas, a maioria aceita também a doutrina da Santíssima Trindade, segundo a qual Jesus Cristo é o segundo membro de uma tríade de pessoas divinas, que são, mesmo sendo três pessoas distintas, um só Deus. Quando cristãos declarados negam a divindade de Cristo, o nome geralmente dado a essa posição é arianismo, uma palavra derivada de Ario, famoso proponente desta perspectiva no século IV. Arianismo. Isso, exatamente, que vem de um bispo chamado Ario. E seguindo aqui, o cristianismo, né, de certa forma, ele, como é que eu posso dizer? Na sua tradição tem essa compreensão, mas algumas ramificações sectárias têm uma perspectiva diferente da tradição cristã, não apenas nesse ponto, mas também em outros. Mas quando tem nesse ponto, a gente geralmente lembra do arianismo, porque não é uma perspectiva nova na história da teologia. Já houve uma discussão desse tipo lá atrás, quando o arianismo não passou na peneira e a gente teve a doutrina da Trindade. Percebe que, como eu falei, a doutrina ela não caiu no nosso colo do nada. As pessoas elas foram pesquisando, debatendo, discutindo, e algumas coisas que eram defendidas não vingaram, e outras vingaram e chegaram até nós em forma de doutrina ou de temas da teologia sistemática. Seguindo aqui, o cristianismo, assim como o judaísmo e o islã, é uma religião monoteísta. O que seria o monoteísmo? A crença em um só Deus, que transcende o universo e é distinto dele. É bom frisar aqui que, por exemplo, existe lá atrás, na compreensão teológica dos povos mais antigos, o politeísmo, certo? Que são vários deuses. Tem também o panteísmo, que também é uma compreensão de que Deus está exatamente de um modo, mas está de um jeito que assim, tem o panenteísmo, que Deus está em tudo, mas o panteísmo ele acaba sendo uma coisa meio que assim, mesclada. Por exemplo, eu posso ver Deus na criação, ver Deus em você, alguma coisa assim. Mas assim, tem aquela ideia de que Deus é tudo praticamente, né? Então, assim, Deus não é nem tanto um ser pessoal, mas Deus é uma energia que está em todas as coisas criadas, certo? Enquanto no politeísmo, os deuses são distintos, eles não se confundem com a criação. No caso da monolatria, a gente vai adorar o único Deus verdadeiro, mas tem os falsos deuses. Não sei se deu para entender. Por exemplo, enquanto no Novo Testamento você vê o monoteísmo, em que quem não é Deus é ídolo e ídolo é demônio, papo reto, pé na porta. No Antigo Testamento você vai ver que existe
o Deus de Israel, mas tem o Deus dos Moabitas, o Deus dos Filisteus, o Deus de não sei quem. Então você percebe que há uma monolatria, até se consolidar a ideia de monoteísmo. Eu sei que eu exagerei aqui, falei mais do que devia, mas deu para perceber as ideias diferentes, certo? E nesse caso aqui, o islamismo tem até problema com o cristianismo, porque para o islamismo, trindade é um negócio meio estranho. Trindade não é bem monoteísmo, não sei se deu para perceber. Mas todos defendem o monoteísmo. Não compreendem da mesma forma, porque para o cristianismo, no monoteísmo existe Pai, Filho e Espírito Santo. Para o islamismo, o negócio de Pai, Filho e Espírito Santo é um negócio meio doido, certo? Então, o cristianismo tendo como base o fundamento o judaísmo do ateu, sustenta igualmente que só existe um Deus, que sozinho ele é o Criador, dominador, salvador de sua criação. O Novo Testamento insiste que Pai, Filho e Espírito Santo são distintos uns dos outros. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. De modo que essas três pessoas são um único Deus, mas esse Deus, embora pessoal, ele é um ser tripessoal, certo? E aqui, seguindo aqui o raciocínio, o termo trindade surgiu justamente para refletir a relação única e incompreensível entre Pai, Filho e Espírito Santo. Geralmente, uma testemunha de Jeová, na sua porta, quando você faltar à escola bíblica, ela vai aparecer lá e vai dizer que a palavra trindade não está na Bíblia. E é claro, um cristão mal criado vai dizer, salão do reino também não está na Bíblia. Mas um cristão educado, gentil, não vai dar essa resposta. E aí, nesse caso, é verdade, ela não está errada. A palavra trindade não está na Bíblia. O termo foi criado por Tertuliano no 3º século da era cristã. Trinitas, algo que se assemelha a 3 em 1. Então, por exemplo, nós vamos perceber que quando... Oi? Estou na página 29, o último parágrafo. O termo trindade surgiu justamente para refletir essa relação única e incompreensível entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ela surgiu originalmente de um termo latino, trinitas, criado pelo teólogo africano Tertuliano no começo do 3º século. Trinitas combina duas palavras em latim, trinos, que significa triplo ou trio, e unitas, que significa unidade ou uniformidade. Assim, trinitas significa que é 3 em 1. Quando falamos da Santíssima Trindade, nos referimos às três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só Deus. Existe um símbolo medieval que expressa de maneira interessante esta relação entre as pessoas distintas da Trindade, chamado de scutum fidei, isto é, o escudo da fé, o escudo da Trindade, que reproduziremos logo mais abaixo. E aí você tem isso na página 30, em que diz que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Tá dando para ver aí no escudo? Tá bonitinho na gravura? Beleza? Legal. E o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, didaticamente, até que assim, para a época eu achei bastante interessante. Seguindo, falando um pouquinho sobre Jesus enquanto Deus Filho. Jesus é o grande tema do Novo Testamento. Em diversos pontos do NT, Jesus é proclamado abertamente como sendo o próprio Deus. Paulo enfatizou a divindade de Cristo em suas epístolas. Em Colossenses 1,15 a 17, ele enfatiza o poder de Jesus
na sua criação e domínio do universo. Então, quem pode ler por gentileza na página 32, o versículo está separado e italizado aí embaixo. Acharam não? Está italizado no canto à direita. Tudo bem, eu leio. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo isso foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então a gente percebe que tanto na criação quanto na manutenção, na sustentação das coisas criadas, Jesus está lá. Então olhar para ele como uma mera criatura fica difícil à luz desse texto, certo? E em Colossenses 2, versículo 9 e 10, Paulo reitera o tema da divindade de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Eu acho que só a plenitude já estava bom, mas ele coloca toda a plenitude da divindade. Então a gente vai perceber aqui que nele não assim, algo de Deus está nele, não, mas Deus, do jeito que é, pleno e inteiro, está ali habitando corporalmente. Então é um negócio fantástico, certo? Então o interesse maior está no trabalho redentor de Cristo pela salvação da humanidade. E nesta obra também Paulo enxerga a glória de sua divindade. Se nós, por exemplo, observarmos Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, nós vamos observar o seguinte: os crentes estavam brigando. Hoje não tem isso, mas antigamente os crentes um queria ser melhor do que o outro, entendeu? E aí nisso, hoje a gente é mais humilde, certo? Então é que nem a pessoa que fala assim, o crente não deve julgar o outro, porque o crente que julga o outro, né, ele é um fariseu hipócrita. Aí fica assim, como assim? O cara acabou de dizer que é pra gente não julgar, entende? Então assim, a pessoa diz que você não deve julgar, mas ela julga se você julgar. E nesse caso, a gente observa aqui o texto quando Paulo está falando para o pessoal: gente, vamos descer do salto? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, qual é a atitude de Cristo Jesus, minha irmã Néia? Que embora sendo Deus, olha aí, sendo que Deus, não diz embora querendo ser Deus, embora sendo Deus. Então vamos lá, por exemplo, digamos, suponhamos, né, que eu seja um cara, né, que, deixa eu ver aqui, esteja dirigindo acima dos 80 km por hora. Aí alguém diga: o Roberlan, embora sendo ruivo, avançou, né, durante um determinado percurso 80 km por hora. Quando alguém diz isso, está dizendo que eu sou o quê? Ruivo. Se eu sou negro e alguém me chama de ruivo, então essa pessoa está mentindo. Agora, se a pessoa fala assim, embora seja negro, ele não tem uma atitude, né, de mágoa e revolta pela história brasileira, de opressão, não sei o que, não sei o que lá, e toca a vida para frente. Essa pessoa está querendo falar da minha atitude, mas ela não deixou de me qualificar. Não sei se tu vai perceber onde eu quero chegar.
Então, quando Paulo fala, embora sendo Deus, Paulo está dizendo que, olha, ele é Deus, mas mesmo ele sendo Deus, ele não quis ficar tirando onda por aí, igual a gente, que não é nada, nem coisa nenhuma. Continuando, pensa comigo, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, como, por exemplo, você sabe quem é meu pai, entende? Eu sou membro fundador dessa igreja, eu estou aqui nessa igreja há 30 anos, entende como é que é o negócio? Então, assim, olha, você sabe com quem você está falando? Ou seja, Jesus não tem esse negócio de carteirada com Jesus. Ele viu que ser quem ele era, né? É que nem às vezes você vai discutir com alguém, a pessoa primeiro ela tenta te desqualificar, aí ela diz que ela é isso, isso, isso e isso, né? Para depois dizer o que ela pensa. Aí tu fica assim, esse cara é inseguro, porque não era só ele dizer o que ele pensa? Mas não, ele quer mostrar o seguinte, eu estudei e você não. Como se um médico que estuda não pudesse errar no nosso diagnóstico, pelo simples fato de não nos ter ouvido. Como por exemplo aconteceu comigo, eu entro com uma crise de labirintite no hospital, a mulher me dá remédio para dor, primeiro que é o seguinte, muito antes de Covid-19, a coisa de 5 anos atrás, eu procurando hospital, não encontrava vaga no hospital, aí uma UPA me atendeu, agora eu não lembro se foi UPA ou se foi hospital, me atendeu, bem longe da minha casa, aí eu fiquei lá, com a cabeça rodando igual, né? E aí nisso que eu fiquei lá com a cabeça rodando durante horas, era consulta, irmão, era consulta, não era falta de ar, era consulta, só para ter uma ideia de como é que a coisa era antigamente, né? Então, aí nisso, mas tudo bem, tem gente que fala que agora que a saúde está ruim. E aí, por exemplo, nesse caso, né, a gente, por exemplo, fica lá esperando horas, aí quando a médica me atende, me passa um remédio para dor, só que eu não sabia, e aí eu fico mais horas esperando na fila para receber o medicamento. Depois que eu recebo o medicamento, eu fico esperando horas para voltar para a médica, para ela ver como é que eu estou, para ver se me libera ou não. Ela fala, a dor passou? Eu falei, moça, eu não cheguei aqui com dor, eu cheguei aqui com tontura. Ah, é, né? Não sei o que, não sei o que lá, que eu tomo esse medicamento aqui, não sei o que lá. Ah, tá. Aí eu fui, tive que pegar uns R$30 para fazer uma consulta particular nessas clinicazinhas, né? Que tem aquele médicozinho, não sei o que, aquela coisa todinha e tudo. Aí fui lá, ele me passou um remédio, eu tomei, e uma semana eu estava bom. Aí observa bem como é que as coisas são, né? O fato, né, de fulano é doutor, fulano é não sei o que lá, embora hoje em dia a gente vê jornalista escarnecendo de médico, né, quando o médico tem uma opinião diferente dos outros médicos. Aí eu olho e falo assim, tá, jornalista agora sabe mais do que médico sobre tratamento para Covid-19, parabéns jornalista, que legal, hein? Ó, então eu vou começar a bater boca com o meu mecânico agora. Então, tá desse jeito. Vou discutir com o eletricista agora, quando ele for cuidar do curto-circuito lá em casa, já que tá assim. Então, aí nesse caso, o que acontece? Jesus não tem essa de carteirada. Ele que podia. Porque, como eu disse, essa médica, ela estudou medicina, mas ela não me ouviu. Então, o fato dela ser médica não quer dizer que ela podia me ajudar. Ela não estava me ouvindo, certo? E aí, no caso, aí eu não vou dizer que é porque foi de graça, porque não é de graça, né? É aquele caso. Pelo contrário, né? O Estado gasta muito, na minha opinião, gasta mal. Agora, por exemplo, em relação a isso, quero deixar claro, tá, gente, que eu não estou falando nem de Bolsonaro nem de Lula, eu estou falando do Estado, tá, amigo, pelo amor de Deus.
Então, nesse caso aí, né, eu vi que vocês nem riram, eu vi que o assunto é sério. Então, por exemplo, mas assim, Jesus não tem essa postura de carteirada. Não tem. Jesus faz o quê? Ele viu que ser igual a Deus não era algo que devia se apegar. Aí eu quero me apegar porque eu sou sargento da aeronáutica, eu quero me apegar porque eu sou advogado, eu quero me apegar porque eu sou mecânico de avião, eu quero me apegar porque eu tenho pós-doutorado. A gente está falando aqui de ser Deus, gente. Quantos de nós aqui pode ser Deus aqui? Tentar, alguns até tentam, mas qual de nós pode? Então a gente vê que, assim, por exemplo, nesse contexto, ele não viu que ser alguém igual a Deus era algo a que ele podia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E esse esvaziou-se aqui, eu gosto de imaginar Anderson Silva e Tiririca no mesmo octógono. É aquele caso, até olhou para mim, né? Então aí o que acontece? Quando a gente vê, né, a seguinte situação: quem poderia dar uma coça em quem? Todo mundo sabe. Mas é como se de repente o Anderson Silva não usasse da sua habilidade de arte marcial para lutar contra o Tiririca. E aí, Rian deve estar imaginando, porque está rindo. Então, está imaginando. Então, o que acontece? Diante de uma situação dessa, você vai observar o seguinte: o Anderson Silva não deixou de saber o que sabe, mas ele decidiu não bater no Tiririca. Trazendo para o nosso contexto, não é que Jesus deixa de ser Deus, mas ele abre mão da glória que tem. Não sei se deu para entender. Ele não abre mão de ser quem é, mas ele abre mão da glória de Deus, da glória que tem. Por quê? Porque ele queria ser um de nós, por isso orava. Porque Deus não precisa orar, mas o ser humano precisa. Então ele agiu como ser humano. Lembra quando ele vai ser batizado? E João ficou assim: que isso, cara? Eu batizar você? Pô. E aí, rapaz, estou aqui, batiza, tá bom, acabou. Então a gente olha para cá e vê, né, que assim, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, ele desceu a si mesmo e foi obediente. Observa bem, Deus, ele faz o quê? Se esvazia, se torna servo, se torna semelhante a ser humano, forma humana, se humilha, obedece até a morte e ainda morre como um bandido. E a gente, se o pastor não der boa noite ou a paz do Senhor, a gente fica triste. Entende? A gente, se não for lembrado no dia do aniversário, fica triste. Olha o que Jesus passou. E nós somos os pequenos cristos, hein? Nós somos os seguidores de Jesus, hein? Para ver. Então, mas diz o texto que nisso que Jesus desce, Deus o exaltou. E o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus vai lá embaixo, o Pai coloca ele lá em cima, nome acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda, não uma, não algumas, não poucas, não muitas, mas toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, enquanto Satanás caiu como um raio, Jesus foi exaltado à destra do Pai. Mas aí a gente observa que assim, o seu interesse está no trabalho, né, no caso de Paulo, trabalho redentor de Cristo para a salvação da humanidade. E nesta obra Paulo enxerga a glória da sua divindade, o Cristo que está acima de tudo. Então a gente olha para cá e verifica essa questão da humanidade de Cristo.